Paz e bênção. Obrigado por terem vindo. É muito importante que nós possamos dar prosseguimento naquilo que a gente começa, né, gente? Vocês sabem que uma das coisas mais comuns nas pessoas que fracassam é a falta de disciplina. Elas começam e não terminam. E é tão interessante como o nosso Deus muito nos ensina, tudo que Ele começou, Ele terminou, não é verdade? E tudo que Ele prometeu, aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. E nós precisamos nos mover assim. Por isso eu louvo a Deus porque você veio. Nós percebemos em algum aspecto um desânimo, né, nas pessoas. Mas você, para fazer as coisas que tem que fazer, não precisa de ânimo. Você precisa de movimento, de ação, de decisão. Até porque se você for empregado e você dizer assim, eu só vou trabalhar quando eu estiver bem animado, certamente você faltaria algumas vezes por mês, não é não? Então você sai de casa e diz, eu vou trabalhar, porque senão eu vou ficar bem desanimado quando eu pegar a conta, né? Então é muito importante que nós nos movamos por disciplina. E aqueles que de fato têm um compromisso com Deus, certamente eles estão aqui nas terças-feiras. Quantas vezes eu venho bem, com muita dificuldade, muito cansaço, e eu vejo isso no pastor Joquitan. Quantas vezes ele vem, eu olho para ele, eu já sei que ele está, como diz, só o endereço, né? O homem está cansado, o homem está... Mas é um compromisso com Deus, e é impressionante que nesses dias que a gente se move assim, como Deus é generoso. E Ele nos abençoa, Ele nos instrui, Ele nos anima através da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome. E agora, Senhor, nós vamos ministrar a Sua santa palavra. A Sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela tem o poder de uma espada que vai no mais profundo do homem. O Senhor nos revela que a Tua palavra, ela vai, Senhor Deus, no lugar que talvez nem um cirurgião vá, na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós estamos na luta em relação a essa série que envolve conflitos, que envolve aprendermos biblicamente como nos mover diante dos conflitos. Pedimos direção, Espírito Santo, pedimos sabedoria nesse momento, para que possamos ministrar a Tua palavra com graciosidade, com autoridade, e que a Tua palavra encontre corações férteis, e que ela, Senhor Deus, multiplique e dê fruto em cada um de nós, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Os vídeos estão legais aí que eu deixei? Tudo certo? Muito obrigado. Vou já pedir aí. Então, hoje nós estamos no capítulo 8, na terceira parte desse livraço aqui, com os conflitos no lar e a escolha do pacificador, um guia prático para lidar com crises na família. E hoje nós vamos falar sobre o tema ensinando os filhos a serem pacificadores. Queridos, ensinar os filhos a serem pacificadores é uma disciplina que poucos praticam, não é verdade? Poucos ensinam na sua casa. E isso é preocupante, porque os nossos filhos crescem com um nível emocional, um nível espiritual muito fraco, frágil. E muitos se magoam, muitos têm problemas no trabalho, muitos têm problemas na escola, na faculdade, futuramente, aqueles que ainda não que irão chegar. Muitos têm problemas na igreja, porque eles não foram ensinados a lidar com conflitos. Quantos de vocês lembram de alguma briga que tenha tido com algum irmão? Quantos? Eu lembro uma vez, Raimundo, que eu era sempre muito criativo, né? Desde criança, além da lindeza, que também é de nascença, tinha esse lado, né, da criatividade. E a gente fazia... Quem fez carrinho de lata, aquelas amassadeiras que a gente fala, né? Você pegava uma lata de leite, negócio chique, né? Enchia de areia, colocava um barbante, né? E ali virava uma amassadeira. E um abençoado, né,
familiar meu pisou na minha maçadeira. O que eu fiz, gente boa? Amassei o cara. Mas eu lembro que era uma raiva, era uma ira que eu reagi. Onde dava, eu até puxar o cabelo de arrastar assim, eu fazia. Porque depois eu lembro que eu fiquei muito triste com aquele episódio. Eu era realmente pequeno, porque eu sabia que eu tinha feito uma coisa errada. Tudo bem, ele não tinha feito uma coisa certa, mas ali gerou um conflito, ali gerou um mal-estar. Às vezes a gente diz assim, não, os meninos, as meninas, daqui a pouco passa, daqui a pouco estão tudo brincando de novo, eles brigam, estão brincando de novo. Não é bem assim. Às vezes eles vão treinando, ao invés de treinar, enfrentar o conflito e resolver, eles vão treinando a jogar para debaixo do tapete e, quando eles explodem, muitas vezes são atos violentos. Inclusive, eu quero colocar um vídeo aí, vídeo 1, um trechinho de um filme, que eu acho que é muito real. Nem sempre chega no nível que esse trechinho vai chegar, mas, como nós temos visto os pais não treinarem seus filhos para serem pacificadores, o risco é bem grande disso acontecer com mais frequência. Solta aí. Tom! Oh, meu Deus! Tom, vem cá! Acorda! O que foi que você fez? Ele não responde! Vou pegar gelo. Tire esse cesto. Eu tiro. Ele está respirando. Hal. Hal, tá me ouvindo? Hal, pode me ouvir? Ai, meu Deus. Então, aí é uma briga de crianças e que tomou uma proporção extremamente violenta. E você vê ali um pai incentivando, e a mãe pergunta o que ele está fazendo e tal, e ele diz que ele está deixando eles brigarem, ainda diz para, olha, defende com a direita e tal. E ele diz, não, eu vou deixar para bater só num, né? O que perder. Então, o que perder vai apanhar, e os meninos se descontrolam e causam uma tragédia. O que você faria se fossem seus filhos? Que tipo de instrução você faria para gerar uma amizade, paz em casa, ao invés de incentivar o conflito? E aí tem um ponto importante. O trecho do filme nos mostra que nós vemos uma criança inocente, mas uma pecadora. E nós vemos um adulto, um pai, que não é inocente, né? Ele é consciente, ele tem consciência, mas ele é também um pecador. Na verdade, nós estamos vendo cada vez mais reproduzirmos pecadores e não pacificadores. Claro, todos somos pecadores, mas nós não damos limites para os nossos filhos. Os filhos acabam se movendo de modo que traz prejuízo para eles mesmos e para quem os cerca, especialmente para os pais. Jesus nos dá uma palavra muito, muito maravilhosa a respeito do comportamento. Na perspectiva cristã, ele coloca as coisas em ordem. Quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, lembra desse texto que está em Mateus 22, 37? Jesus respondeu, vou ler aqui para vocês. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. A questão está sempre ligada ao que nós temos no nosso coração, ao que domina o nosso coração. E, no meu entendimento, isso se torna invariável. Isso se torna invariável em relação à idade. As crianças vêm com tolice, vêm de fábrica com tolice. O provérbio diz, a vara da disciplina afugentará dele, né?
vai tirando. Eu lembro que tinha momentos que eu tinha consciência, quando menino, quando criança, de ter feito algo errado. E eu esperava uma correção. Vejam que até com o passar do tempo as leis foram mudando. E as crianças não mais poderiam ser disciplinadas nem corrigidas, porque aquilo poderia gerar traumas. E acaba que os traumas se tornam ainda maiores, porque elas não têm consciência, como esses dois meninos brigando, que nós acabamos de ver, e de repente um acidente como esse, violento, acontece, que pode matar um irmão, né? Simplesmente porque não tem limite. Mas uma coisa é muito interessante quando se trata disso, amado, que quando os meninos ou as meninas brigam em casa e eles não têm correção, eles vão crescendo assim, ele vai estabelecendo o eu como autoridade e não Deus como autoridade. Estão ligados? Então eles dizem assim: eu vou vencer, eu amo a mim mesmo, eu tenho forças para te enfrentar e te destruir, porque eu tenho que prevalecer. Ele não diz: Deus é o meu Senhor. Os nossos filhos não estão crescendo aprendendo isso. Eles não crescem aprendendo o temor do Senhor. Eles se imaginam um super-herói. Às vezes eles encontram uma figura nos filmes, ou até mesmo alguém que eles passam a admirar, e eles focam naquilo como um modelo. E, sinceramente, a maioria desses modelos não são bons exemplos. Não são bons modelos. Então, quando ocorre essa distorção de a criança ir crescendo, colocando ela mesma em primeiro lugar, não a Deus e nem a seus pais, há uma distorção. E a nossa missão como pais é encaminhá-las para que elas entendam que Deus deve ser a autoridade máxima sobre ela. E ela deve seguir, ser ensinada por seus pais, a se mover pelos princípios de Deus e não de qualquer outra figura de autoridade. Veja que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a brigar. Você não precisa ensinar, meu filho, eu vou te ensinar a ser egoísta. Meu filho, eu vou te ensinar a ser orgulhoso. Ah, você agora vai ser um menino ou uma menina invejosa. Eu vou treinar você para isso, para ser invejoso. Eu vou treinar você para ser trapaceiro, para mentir, pronto. Eles já vêm com isso, eles vão desenvolvendo. Agora tem uma coisa, você pode ajudá-lo a desenvolver mais rápido. Estão ligados? Verdadeiramente. Você pode ajudá-los a desenvolver esse lado mais rápido. Por isso que nós precisamos, como pais, decidir a ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para quando eles forem velhos, eles não se desviar desse caminho. Eu tive essa experiência, nasci num lar cristão, e eu não tinha pai. Meu pai morreu, como vocês sabem, jovem, muito jovem, 44 anos, e eu praticamente não tive relacionamento com ele. Mas minha mãe se dedicava muito a nós. Imaginem se havia ou não briga numa família com 9 filhos. Né? E os interesses, as dificuldades, naquele tempo desafiadoras, e a minha mãe, então, ela focava em ensinar a palavra. Uma coisa interessante, todos os dias tinha o culto, que a gente tentou implantar aqui, mas o povo não seguiu em frente, né? Que a gente criou o Amigo de Fé em Casa, que era um modelo de culto doméstico, né? Que chamavam antigamente. E esses cultos em casa me ajudaram muito, demais, extremamente. Eu lembro que uma vez, quando adolescente, você quer fazer algumas experiências, né? Você acha que está preparado, que pode ir em tais lugares, que já sabe se defender, que consegue as coisas. Eu fui uma vez escondido numa festa próximo da minha casa. E lá tinha música, tinha som, tinha pouca luz, tinha uns e outros bebendo. Mas eu não me senti bem ali. Sabe por quê? Havia temor já no meu coração. O que tem no coração de seus filhos?
O que você percebe que tem no coração dos seus filhos? Mas, pastor, como que eu vou entender isso no coração? Como é que eu vou entrar no coração dele para saber? É que tudo que a gente faz está ligado ao que está dentro do nosso coração. O coração é a fonte. E quando essa fonte jorra, ela jorra através do nosso comportamento. E quando nós não aprendemos a amar desde pequenininho o próximo como a nós mesmos, nós não fomos ensinados a amar a Deus acima de tudo. Não fomos ensinados. Essa é uma verdade que pouquíssimos falam. Faz sentido para você? E eu pergunto, como nós teremos uma sociedade pacificadora se nós vemos os pais, como o trecho do filme, brincando enquanto os filhos se matam, se destroem, se machucam? E o processo de amar ao próximo é um dom de Deus. Se os nossos filhos não são criados, ensinados a amarem a Deus, e eu vos pergunto, como eles amarão o próximo? Como eles amarão o próprio irmão ou as irmãs? Como eles protegerão os seus irmãos se não há vínculos profundos? Porque o amor vem de Deus. Se eles não são ensinados desde cedo a respeito das coisas de Deus, dificilmente eles externarão o amor de Deus. E é muito interessante, gente, que nós vemos muito que as crianças aprendem muito rápido o que não é certo. É muito rápido. Como eu disse, nem precisa ensinar. Você não precisa ir muito longe para ensinar violência para a criança. Ela aprende, tem muitas ofertas de ensino sobre isso. Eu vi um garotinho pequenininho, bem pequenininho, acho que ele tem 2 anos, e um dia ele queria ser o Batman, outro dia ele queria ser o homem, aquele que tem um A aqui, como é? Capitão América, né? Capitão América, né? E um outro dia ele queria ser o Tarzan. E a gente chegava lá, quando eu me encontrava com ele, sempre ele queria, as atitudes dele eram, eu vou te pegar, desse tamanho assim. Aí você vê, com todo respeito, eu vou usar uma expressão um pouco forte, é como se você estivesse criando dentro de casa um leãozinho que vai virar um leãozão e que uma mordida daquele leão ele pode arrancar a tua cabeça. Mas até ali, o que os pais acham? Bonito. É brincadeira. É coisa bobinha. E quem são os principais professores dessas crianças? Quem são? Digam aí para mim. Fala aí para mim. O que mais? Pode falar alto. Como? O mundo. No fundo, os principais professores somos nós, os pais. E aí nós temos alguns agregados, que pode ser a televisão, que pode ser o celular. Mas os pais que não querem ter trabalho, então o que ele faz hoje? Ele entrega um celular para o menino. Ele entrega o controle remoto da televisão para o menino, para a menina. Ele não instrui a criança no caminho que deve andar. E quem vai instruir? Aquilo que o professor deu a ordem. Quem é professor? Aqui tem professor aqui? Tem professor? Os professores, né? Você sabe que muitos alunos respeitam os professores e seguem as ordens dos professores. Agora, imagina o pai e a mãe. Está aqui, pega o celular, pega o celular. E ali o menino vai recebendo um monte de informações, as meninas, um monte de informações que, com o passar do tempo, você vai ver o que vai entrando no coração deles. E o ponto aqui é como, então, começar a ensinar os filhos a resolver os conflitos. Porque haverão conflitos durante toda a vida. E nós temos que ensinar os nossos filhos a reagir de várias formas diante do conflito. Por exemplo, se é uma briga por um brinquedo, só tem um brinquedo e os dois querem brincar e brigam por isso, os pais poderiam tentar ver se era uma boa estratégia dizer assim, vamos então combinar, primeiro fulano brinca, depois Beltrano brinca. Por que vocês não brincam juntos? Dessa vez,
o Domingos, essa criança, vai brincar primeiro com o brinquedo, mas o Rafael, essa outra criança, vai brincar, amanhã você vai ser o primeiro. E se tiver tido briga, você precisa ensiná-los como resolver o conflito. Às vezes, esse conflito, você pode até dizer assim, meu filho, deixa o seu irmão, fica aqui comigo, deixa ele brincar um pouco. Minha filha, deixa o seu irmão. Ensiná-los que, às vezes, a gente tem que abrir mão. Ensiná-los a abrir mão e dar para o outro, dar primazia para o outro. Mas, numa outra oportunidade, você vai inverter. Vai dizer, agora, onde você lembra que o seu irmão deixou, agora é a sua vez. Deixe ele brincar. E de algum aspecto, de alguma forma, vocês vão ensinando os seus filhos. Uma outra coisa é ensinar a ignorar ofensas. Eu aprendi isso quando criança. Tem ofensa que não vale a pena. Mas eu digo para você que o ímpeto, especialmente do homem, quando desafiado, é querer ir para cima, é querer ir resolver. Não é verdade? Ainda mais quando a gente vai crescendo. Mas uma das coisas sábias é ignorar as ofensas. Nós falamos sobre isso em lições anteriores. Por que não ensinar os nossos filhos? Fazê-lo ver que ele pode ganhar muito mais não se ofendendo do que brigando, como nós vimos aí nesse rápido filme. Mas, se tiver algumas situações que você tem que debater, esse debate você precisa ensinar o seu filho. Precisa ser respeitoso, olho no olho. Alguém teve experiências na sua família de os pais terem a sabedoria de, quando via um conflito, chamar para resolver e dizer no final, fulano, peça desculpa do seu irmão, peça desculpa da sua irmã. Alguém teve esse tipo de experiência? Levante a mão aí. Você teve, né? Quando crescem, como é que fica? Eles se respeitam ou se desrespeitam? Eles se respeitam, porque eles foram ensinados. Mas quando essas crianças são estimuladas a brigar, eu conheci uma família que os irmãos tinham uma rixa tão grande um com o outro, que uma vez houve um velório, né, de um dos familiares, e alguém disse, olha, fulano de tal está chegando, Beltrano não pode estar aqui, que ele pode estar armado, e aconteceu outra tragédia. Você já pensou um negócio desse? Irmãos que se odeiam. Fala, Domingos. Pastor, eu tive essa experiência muito ruim. Meus pais eram do tempo antigo. Então, todas as vezes que meus irmãos brigavam, então eu chegava, vem cá os dois. Um de frente para o outro agora. Pegava a cabeça de um e de outro e batia. Não quero ninguém brigando mais. Meu amigo, doía. Era uma coisa ruim. Mas, em compensação, a gente aprendeu a respeitar um ao outro. Para não bater em mulher, pastor, uma vez a minha mãe fazia o seguinte, ela fazia eu brigar com minha irmã. Aí eu tinha que apanhar da minha irmã, só que uma vez ela me bateu tanto que eu bati nela. Quando eu bati nela, minha mãe me pegou, me bateu tanto e disse, nunca mais bate em mulher. Aí eu aprendi de uma forma ruim, porque era a cultura dos meus pais. Mas, em compensação, eu aprendi muita coisa com isso. Uhum. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Talvez a mãe do Domingos, naquele momento, não tinha esse conhecimento, né, da palavra de Deus, né, para que ela pudesse fazer uma confrontação gentil, para que ele pudesse repreender, quando necessário, de uma maneira firme, né? E, acima de tudo, ensinar a perdoar. Porque, queridos, vai entrando no coração o ídolo, e daqui a pouco ele é o seu próprio Deus, ou o desejo de controlar. É óbvio que muitas coisas na minha experiência, eu passei a meditar esses dias muito sobre isso. Obviamente que nem tudo são flores, né? Porque tem aquela natureza pecaminosa em nós. E eu acabei áreas que eu não conseguia controlar mesmo, e uma delas era a ira. Quando eu descontrolava a ira, realmente, que aí queimou boa parte do pavio, né? E a gente está lutando para tentar recuperar. Ainda bem que a gente é jovem, então vai dar tempo, né, Flá?
para ver se nasce o resto. Mas era realmente um descontrole por conta de ira. Mas, assim, um ponto importante é que nós precisamos, desde pequeno, ensinar os nossos filhos que uma das coisas muito importantes na vida é se relacionar bem. Muito importante. Se você quer, vocês que são pequenos, temos uns pequenos aqui, vocês são bem-vindos, viu? Para ouvir essa instrução da palavra de Deus. São os seus filhos? Não é? Legal. E vocês precisam pensar que vocês vão crescer e aqueles que vocês aprenderem de bom ou que não for bom, vai crescer junto com vocês. E lá na frente, isso pode trazer benefícios ou perdas. Vocês gostam de perder ou de ganhar? Não é? Então, precisa entender o que é benefício. E o relacionamento bom, ou seja, saber se relacionar, é interessante, é inteligente, porque sempre vai ter conflitos nos relacionamentos. Sempre vai ter conflito. Tirando o Mesquita e a Lúcia, que não brigam, né? O Mesquita riu, então acho que eu me enganei, viu? Tem, né? Tem, né? Tem conflito lá, né? Tem conflitos. A questão não é o fato de ter conflito, é como eu trato a situação quando ocorre um conflito. Olha uma instrução que Paulo dá, ele diz para que a gente tenha paz com todos, mas que vocês podem se irar, mas não peque. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de ira. Eu já falei aqui, inclusive, não está aí aquele livro, né, sobre ira. Eu gostaria que os homens dos Amigos de Fé lessem aquele livro Ira. Eu trouxe um dia desse. Sempre eu estou trazendo livro, tá, gente? Eu trago uma caixinha com o livro, dá trabalho. Pode ser que não venda nenhum, mas eu trago, porque eu quero que vocês leiam. Que uma hora vocês peguem um livro ali fininho e comecem a ler, vai despertar você para muita coisa. Foi assim que eu comecei a aprender. Além da palavra de Deus, a Bíblia, eu leio muito. E isso me ajuda a entender, né, certas coisas. Então, essa questão da ira é algo que precisa ser treinado desde pequeno, porque você vai enfrentar conflitos. Então, quando você está com raiva, o que é que vem? Você vai jogar uma flor, você vai dar um abraço com raiva de alguém, você vai, talvez, agredir, seja com palavras, com atitudes, ou até com agressão física mesmo, contra o outro. Pode ser com seu irmãozinho, com sua irmãzinha, ou até com seus pais. Por isso, nós precisamos, então, equipar os nossos filhos para os conflitos, ensinar eles que, para ter sucesso, é necessário resolver os conflitos. Por que resolver os conflitos, Rafael? Porque eles vão sempre existir. Eles vão sempre existir. Né? Nós vemos vários acontecimentos na Bíblia de grandes conflitos. Conflitos de reino, conflitos familiares, né? Briga entre irmãos que levou à morte. Lembra de Absalão, né? E Amnon, que matou o seu irmão, que violentou a irmã. Conflitos. Uma das situações porque o Absalão queria matar o seu pai e tomar o reino dele, o rei Davi, é porque conflitos não foram resolvidos. O pai passava tempo demais sem conversar com o filho. Conflitos não foram ensinados a lidar com os conflitos. E, queridos, quando nós lidamos bem com conflitos, nós damos um bom testemunho cristão. Se você deseja ser um pacificador, isso vai ser uma característica da sua vida. A maior parte, por exemplo, da minha história foi sempre muito argumentativa. Então, às vezes, eu tentava vencer mesmo no argumento. E o meu filho, Gabriel, veio, adivinha com que comportamento? Extremamente argumentativo, desde pequenininho. O Gabriel não levava desaforo no sentido de argumento. Ele era muito argumentativo. E, às vezes, eu tinha que ser duro com ele, sabe por quê? Eu queria ter sempre o controle. E nem sempre você está certo.
O pai chegar com seu filho ou com a sua filha e dizer: filho, eu quero lhe pedir perdão porque eu errei. Isso é ensinamento. Porque quando você reconhece o pai e a mãe que errou, quando o filho errar, ele vai seguir o seu exemplo e vai dizer: pai, eu errei, me perdoe. Estão ligados, não? Faz sentido isso? Mas se o orgulho vai acima, você, professor, você que vai ensinar o seu filho ser um pacificador, ser uma bombinha. Pode ter certeza disso. Né? Um outro ponto, na verdade, nós temos 3 pontos importantes para que nós possamos nos tornarmos pacificadores. Primeiro, ser pacificador, ele provém da nossa fé. Não é algo natural ser um pacificador. Não é algo natural. Não é algo que venha sem esforço nenhum. Os conflitos vêm e as pessoas elas vão sempre pensar em si mesmo, por isso que ela põe o eu em primeiro lugar. Diz assim: pô, o Rafael chegou agora quer tomar o meu lugar. Já começou um conflito. A mulher fala mais alto em casa, ou o filho fala mais alto, espera lá, eu sou a autoridade. Mas aí você impõe uma autoridade e não resolve o conflito. O conflito deve estar ligado à fé. Se nós sabemos quem nós somos em Cristo, Rafael, nós nos movemos diferente. Cristo é um agente de confusão, de briga, de conflito ou de paz? Qual? De paz, né? E você é de quê? Se você sabe quem você é em Cristo, você então é um agente de paz. Estão ligados ou não? Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para fazer confusão entre os povos e entre o homem e Deus, ou para gerar reconciliação entre o homem e Deus? E você é um reconciliador ou não? Estão ligados? Não? Faz sentido? Então, se você sabe quem você é em Cristo, a sua atitude diante do conflito muda. Quando Cristo encontrava alguém que precisava de uma admoestação, como Pedro e seus discípulos, ele batia na cara deles e dizia: você não presta, você é um nada, quem é você para falar comigo? Eu sou o Jesus, o Salvador, o Rei. Ele fazia assim, ou ele confrontava em amor? Confrontava em amor. E você faz como? Você tem uma identidade em Cristo? Então, quando você tiver que confrontar, esse confronto precisa ser em amor. Quando alguém pecava contra Jesus, ele fazia o quê? Ele dizia: seu desgraçado, tu está condenado, eu vou acabar contigo agora. Ou ele perdoava. E como é que você faz? Estão ligados? Não? Faz sentido? Então, a sua identidade em Cristo vai expressar a sua maneira de tratar o conflito. E nós precisamos sempre ministrar ao coração do nosso filho. Vocês precisam ensinar os seus filhos a entender qual é a raiz daquele conflito ou daquele comportamento, daquela reação. Por que ele ficou tão irado que ele jogou o que ele tinha perto dele, que ele correu na casa, gritou, quebrou alguma coisa com raiva, como algumas vezes eu tentei fazer isso quando pequeno, eu queria jogar o colchão, eu lembrei disso hoje. Um monstrinho, né? Por que eu fiz aquilo? Talvez o seu filho age daquele jeito por orgulho, ele não quer ceder, ele não quer admitir que ele errou. Talvez ele haja por egoísmo, ele queria algo, não deram para ele, né? Então ele reagiu daquela forma, com raiva, por inveja, por ganância, algo está no coraçãozinho dele, ou até mesmo uma rivalidade com o seu irmão, e ele tem aquela reação. A reação não é isolada. Nós precisamos tentar entender por que ele reagiu daquele jeito e levá-los a entender também: meu filho, não seria melhor você agir dessa outra maneira? Você não teria quebrado, você não teria se machucado, você não teria feito desse jeito.
o resultado seria outro para você. E uma coisa importante, lembrar que o coração dele é pecaminoso. Ele é um pecadorzinho, Júnior, assim como você é um pecadorzão, e eu também, né? Os nossos filhos são pequenos pecadores e que precisam entender que ele deve prestar conta com o seu Senhor. E se ele tem aquela reação, tem algo que está em primeiro lugar no seu coração que não é Deus. Então ele põe o eu na frente. E ele quer ser atendido, ele quer vencer, ele quer derrotar, né? E quando isso acontece, você tem que levá-lo a entender: você pecou contra Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar o seu erro. Você precisa pedir perdão, ou, se for o caso, perdoar aquela pessoa, porque é isso que Deus faz contigo todos os dias. Agora você diz assim: ah, pastor, é só isso. É só isso, todos os dias, talvez. Até que aquilo entre no coração dele. Até que Deus realmente seja o Senhor da vida dele. Essas situações de conflito não serão resolvidas numa só conversa, de uma única vez, né? Não, porque outras vezes os desejos vão atacar de novo o coraçãozinho do filho, e ele vai querer fazer de novo daquele jeito, né? E ele não vai conseguir lidar com o conflito, ele vai sempre achar que basta ele quebrar alguma coisa, que basta ele gritar, que basta ele fazer um barraco, que ele vai ser atendido e não vai ser disciplinado. Ou seja, ele acaba estabelecendo um ídolo dentro dele, dentro do coração dele, que vai alimentar esse tipo de reação. Estão ligados ou não? Vocês concordam comigo? Ainda bem, né? Porque eu ia observar se alguém não estivesse concordando. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Que mesmo os pequenos precisam confessar os seus pecados. E dizer, por exemplo: Senhor, eu pequei contra ti, eu gritei com meu pai, eu gritei com minha mãe, eu quebrei aquilo, eu não fiz a minha tarefa, eu menti, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer em casa, tarefa de varrer, de limpar, de ajudar de alguma maneira. Romanos 7, 24 e 25 fala, Paulo diz que há uma natureza dentro de nós que ela briga. Inclusive, nós vamos fazer, se Deus quiser, de novo esse ano, aquele evento que nós fizemos nenhum de vocês viu, eu acho, estava ainda aqui na igreja, que foi o combate entre os homens. Alguém estava aqui, talvez só o Fernando, que o Fernando é jovem como eu, né? Nós colocamos um ringue lá no auditório, lá dentro do templo, um ringue mesmo. E tinha uma luta lá, teve luta, e vai ter de novo, vai ser o Combate entre os Homens 2, a luta pela mente. Vai ter esse ano, se Deus permitir. Eu ia fazer ano passado, mas é trabalhoso demais, eu não fiz. E vocês vão entender que o combate, ele não acontece fora. O combate acontece dentro de nós. Romanos 7, 24 e 25, quem pode ler para mim? Como sou miserável, né? Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus. Vamos todos juntos com ele. A resposta está. Natureza humana, sou escravo do pecado. Então, veja, a natureza humana impulsiona você a ter essas atitudes, esses comportamentos, né? Por isso que nós precisamos ensinar desde cedo a criança a resolver os conflitos. Eu vi uma parte bem interessante no livro aqui, eu não lembro qual é o capítulo, que a filhinha deles, de 5 anos, cometeu uma falha e a mãe, eles são muito disciplinados. Gente, eu recomendo que vocês tenham esse livro e leiam. Vai ajudar muito vocês. Vai dar uma instrução muito prática em muitas coisas que envolvem o conflito. E a menininha, de 5 anos, a mãe chegou com ela e confrontou com amor. Ele conta que estavam ali no ambiente da casa, tipo na sala, e eles diziam para ela: você precisa reconhecer que você errou. E precisa confessar
de verdade, de forma verdadeira. E a garotinha, a filhinha deles, não queria, e isso só com a mãe. O pai, o autor do livro, ouve e vai lá e diz para ela: filha, você precisa, de fato, entender que você errou e que você precisa consertar. Olha que conflito. Você agora vai para o seu quarto e você vai falar com Deus. Quando você estiver pronta para confessar o seu pecado corretamente, verdadeiramente, você volta. E ele conta que eles ficaram pensando: será que nós tivemos uma atitude certa? Ela só tem 5 anos. Né? E demorou um certo tempo e daqui a pouco a garotinha volta. Ele disse: o semblante dela mudou. Ela estava com um ar alegre, consciente, e ela chegou com a mãe dela, abraçou a mãe dela, mesmo sendo ela ainda pequenininha, e disse: eu errei, eu pequei. E ele conta que as duas choraram na cozinha, né, da casa, porque a filha estava aprendendo a solucionar, a resolver um conflito. Por isso que você não pode ignorar. Porque, quem sabe, muitos de nós aqui hoje vivem diversos conflitos, porque não foram ensinados a tratar com eles. Por isso, queridos, o seu exemplo é o melhor professor. Eu, quando casei aos 22 anos, um dia desse, muita coisa eu não sabia, então eu cometi alguns erros graves. E eu aprendi com esses erros graves que, de fato, meus amados, você ensina para os seus filhos o que é bom e o que é ruim. Você é um bom professor. Eles aprendem. Um detalhe: por causa dessa natureza aí pecaminosa, eles têm uma tendência muito maior de aprender o que é ruim. Por isso que é importante essa questão de reconhecer, de confessar, de pedir perdão sempre. E de vez em quando eu lembro de coisas que eu fiz com meu filho quando ele era pequeno. Ele já tem 23 anos. E às vezes eu ligo para ele: eu quero falar com você. Ele mora em outro país, ele estuda fora. E às vezes eu lembro de alguma coisa, cara, eu quero te pedir perdão, eu lembrei de uma coisa. Eu não tenho nenhum problema mais com isso. Eu fiz uma coisa errada quando você era pequeno. E eu fazia porque eu era muito controlador, extremamente controlador. Sabe por quê? Eu queria ser o controle e não Deus. Enquanto Deus não for, de fato, o primeiro na nossa vida, nós não cedemos o controle, nós queremos o controle. Olha que legal como eu falo que realmente nós somos o exemplo. João 5,19, Jesus responde: eu digo a verdade, o filho não pode dizer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Mas quem que Jesus imitava? O pai. Quem nós devemos imitar? Jesus. Porque ele imita o pai. Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Então, se você imita Cristo, os teus filhos vão imitar quem? Você. Então, tá ligado? Faz sentido? Se você tiver essa consciência, você vai colocar os seus filhos numa rota de obediência aos princípios de Deus. Alguém aqui teve alguma experiência de reconciliação com seu irmão? Alguém teve? Não precisa contar, eu só quero saber. Que teve ali um desgaste, um deslize, e você teve que chegar e consertar, pequeno ou grande. Alguém teve essa experiência? Legal. Mas se você tem ainda algum problema com algum irmão seu, conserte. Você está agora entendendo a maneira certa. Porque isso é uma pendência na sua história que precisa ser tratada. Eu vou concluir contando uma história para vocês sobre o tema Fazendo as Pazes com os Filhos, que está no livro, é o capítulo 9. Eu cometi um erro muito grave com meu filho. Ele deveria ter lá seus 15 anos.
15, 16 anos. O Gabriel terminou o ensino médio cedo. E na festa de segundo grau, que a gente chamava, né, ensino médio, havia a festa de formatura e nessa festa os meninos se divertem, eles venceram uma etapa da vida, as meninas, os alunos, né, se formam, faz aquela cooperação toda, vão para um clube, para um lugar, faz toda aquela ritual e dança e não sei o quê. E eu, como pastor, como controlador mor, quando o meu filho mais queria comemorar, eu disse, não, você vai para casa, porque eu não sei o que esses caras vão fazer, se vão beber, se vão isso, aquilo. E eu senti que, naquele momento, eu rompi algo com o Gabriel. Porque eu obriguei ele a voltar para casa. Imagina, um menino de 15 anos. Para ele foi uma vergonha enorme. Todos os irmãos, os amigos dele ficou lá. E ele já era um rapazinho. Mas eu não tinha discernimento, essa é a verdade. E até a minha esposa tinha que baixar a bola, porque eu era o cara, eu era o mandão, eu era o manda-chuva, eu era a autoridade. Uma autoridade insensata. E assim a minha atitude egoísta fez o Gabriel ser envergonhado, não assim veladamente, mas todo mundo ficou e ele não. E eu já tinha assim uma fama de ser um pai controlador. E dali para frente eu notei que a rebeldia do Gabriel imperou. E um dia eu resolvi tratar com ele desse assunto. Porque eu disse para ele assim, eu tive um zelo exagerado, mas eu destruí o teu sonho, a tua festa. Eu errei. Privei o meu filho de um momento histórico. E aquele era um erro grave, mas naquele momento eu não via assim. E o ponto aí é respeito. É você não respeitar o interesse do outro. Era um momento, não era a vida. Era um dia, era uma noite, era algumas horas de festa. E eu sei que aquilo doeu muito nele. E levou muito tempo para voltar ao normal. Então o Gabriel passou a ter uma certa intolerância comigo. Eu nunca contei isso. Mas eu estou curado, eu não tenho problema de contar. E depois que ele casou, uma vez eu fui na cidade onde ele se casou e no outro dia eles já foram embora de Manaus, foram para Curitiba. E um tempo depois eu fui lá e eu sentia que eu tinha que ter muito cuidado ao falar, porque havia ainda algo nele, precisava ser um tratamento, às vezes, longo. Porque a ferida, gente, enquanto não for realmente redefinida em Cristo, aquela crença, né? Aquilo que aconteceu, aquela rejeição, aquele impedimento, vai gerar um problema de conflito que pode ocorrer pelo resto da vida. E eu não queria que aquilo ali acontecesse. Então, graças a Deus, para encurtar a história, que nós estamos chegando no nosso horário, eu tenho tido hoje um relacionamento muito mais maduro com meu filho e respeitoso, porque eu entendi que, biblicamente, eu estava errado. Você precisa ajudar o seu filho, mas também dar o espaço para ele, inclusive, para ele cometer erros, mas está ao lado para ajudá-lo, para ensiná-lo. E a gente tem um conteúdo na página 210, quem tiver o livro, que ele fala dos 4 Vs. O primeiro V é que a sua atitude ela tem que ser concluída de forma que glorifique a Deus. Então, se você tem que pedir perdão, se você tem que consertar, isso tem que externar a Deus e não você mesmo, a sua carne, a sua vontade, o seu desejo. O segundo V é que você precisa ver primeiro a trave que está no seu olho, ao invés de ficar olhando o cisco que está no olho do seu filho, ou do seu irmão, ou da sua mãe, ou do seu pai. Você precisa sempre tratar de você para o outro no sentido de que o teu coração está sarado, para que você possa ter, assim, capacidade de corrigir em amor. O terceiro V é, depois que você viu as suas falhas e consertou, pediu perdão, corrigiu,
Aí sim você vai mostrar o erro do seu irmão. Mas não atacando. Sabe por quê, Flá? Porque você não é melhor do que ele. Porque você é tão pecador quanto ele. Porque você é tão falho quanto ele. Então você deve evitar atacar as falhas. Você deve evitar confrontar violentamente. Você deve confrontar em amor, com uma atitude bíblica, mostrando para ele onde ele errou e que é possível consertar. Olhe, uma das coisas, preste atenção nisso que eu vou dizer, uma das atitudes nossas como cristãos é admoestar em amor uns aos outros. Estão ligados? E não ignorar uns aos outros. E não ignorar o pecado uns dos outros. Porque se você de fato ama o seu irmão, você quer que ele melhore e não que ele piore. Então, se você vê o seu irmão errado, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, é dever seu e admoestá-lo em amor. Mas antes, olhe o cisco, olhe a trave que está no teu olho. Porque se você chegar lá sem autoridade, ele vai dizer, rapaz, quem é você? Eu sei que eu estou errado, mas tu não tem autoridade para falar comigo. Pronto, acabou a conversa. Não é verdade? E o quarto V é vá e reconcilie-se com ele. Se o teu irmão pecou contra ti, você precisa ir lá pedir perdão. Amados, o perdão não é justificar o erro. O perdão é reconhecer o erro. Porque se você não pecou, não precisa pedir perdão. Você não entendeu que pecou, não precisa pedir perdão. Mas se você pecou, é necessário pedir perdão. Sabe por quê, amados? O perdão, ele é a base para recomeçar o relacionamento. Estão ligados, não? Um dia o Mateus tem 20 anos, mas ele é especial. Mateus me irritou. Tem hora que ele é impaciente demais, mas eu que tenho que ser paciente com ele, não é ele comigo, ele é especial. E num certo momento o Mateus jogou tudo que estava em cima da mesa, ele tem reações assim, natural. Mas ele é diferente, de fato. Então eu dei uma peia nele. E ele ficou mais irritado ainda. Quando eu vi que ele, de um certo modo, estava certo. Porque ele não tem a paciência que eu tenho. Eu olhei para ele brabo, Domingos. Ele disse, Mateus, eu quero pedir perdão de você, meu filho. O seu pai errou. Me perdoa. E ele estava bravo. Batia nas coisas, assim, fazia. E eu fui acalmando ele, pedindo perdão. O papai errou, me perdoa. Você está certo. Imagina, o Mateus, ele é especial. Ele teve uma lesão no cérebro. Ele tem um retardo mental. Mas o perdão, até isso ele entende. E ele foi se acalmando. Eu disse, agora, Mateus, fica de pé, o papai vai ajudar você a levantar. Eu quero que você me dê um abraço de perdão, porque você é o meu melhor amigo. O papai ama você, mas o papai erra, e eu acabei de errar. Por isso eu quero pedir perdão. E, gente, ele foi se acalmando. E aí, quando ele levantou, ele estava no chão. Ele me deu um abraço tão gostoso, como quem diz, tá bom, papai. Eu entendi que o senhor errou e eu estou lhe perdoando. Gente, ele se acalmou de um jeito maravilhoso, sobrenatural. De onde vêm as discussões, brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha aí, prazeres, podemos dizer desejos. Aquilo que eu quero. Eu quero o controle, eu quero... como é que se diz? Eu quero o controle, eu quero conquistar o respeito na marra, eu quero que façam a minha vontade. O que está guerreando dentro de você? É isso que Tiago está dizendo. A tua reação, segura, nós vamos seguir na leitura. A tua reação tem a ver com um ídolo, que não é Deus, é um falso Deus, que controla o teu comportamento. Sabe por quê? Porque Deus não é o primeiro. Um ponto importante, se você ainda não consegue tratar o problema com o teu ofensor, você precisa tratar primeiro com Deus. Eu tenho repetido isso aqui continuamente. Você precisa dizer assim,
exemplificando. Senhor, eu pequei contra o Rafael, mas eu estou tão ofendido que eu não quero nem vê-lo. Mas eu sei que isso te desagradou. Eu peço perdão ao Senhor por isso. E esse processo de eu consertar primeiro com Deus vai me levar a uma condição de encontrar o Rafael e dizer, cara, eu pequei contra você, eu estava irado contigo, e eu não vou ter mais porque eu já consertei com Deus. Eu coloquei Deus em primeiro e não o eu em primeiro. Estão ligados? Não? Eu quero que vocês entendam bem isso. Quando você coloca Deus em primeiro, você vai agir com convicção de que mesmo que seja estranho para aquela pessoa que você vai até ele consertar as coisas, você tem paz porque você consertou com seu pai. Então ele diz, acaso não procedem dos prazeres, dos desejos que guerreiam dentro de vocês? Vamos lá, segue. Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Olha só, muito profundo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Mas, quando pedem... E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhes dará prazer. Então, olha só, quando Deus não é o centro das nossas vidas, o ídolo, ou seja, o falso Deus, controla as tuas atitudes. E as tuas reações são sempre voltadas para satisfazer a ti mesmo. Quando Deus controla a sua vida, Ele é o primeiro, como eu disse para vocês, Mateus lá, acho que 27, né? Você vai mostrar a reação que Deus teria com relação àquilo. E Deus vai se satisfazer em você. E você vai ficar satisfeito nele. Mesmo que a pessoa com quem você está lidando não entenda ou até nem aceite. E aí a pessoa vai para o caminho dela, se ela escolher assim, sem paz, e você segue a sua vida com paz. Então, o processo de sermos pacificadores não é uma tarefa fácil. Mas eu sempre digo assim, meus amados, você vai pagar o preço de qualquer jeito. Você quer pagar o preço de ser um homem ou uma mulher que trabalha em favor do conflito, ou você quer pagar o preço por ser um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina que trabalham em função da paz. Com certeza a paz vai te trazer melhores resultados, né, nesse processo. Semana que vem eu vou estar falando sobre como nós podemos tratar conflito entre os membros da família adultos. Tem histórias interessantes para contar.